Valendo! Beleza. Parte 2 do vídeo, pessoal. Bem-vindos aqui a respeito das patologias do tijolo modular de solo cimento, nosso queridinho tijolo ecológico. Eu falei no vídeo passado, né, que é a parte 1, a respeito dos problemas e eu fiz uma afirmação muito clara de que essas patologias são problemas estéticos e não são problemas que comprometem a estrutura do prédio. Mas, sempre tem um porém, eu estou considerando que eu tenho um fornecedor idôneo, responsável, que eu tenho um acompanhamento técnico, eu estou considerando na minha realidade aqui que eu tenho um material bom. E aí, o Iago lembrou de uma coisa que tem por aí que eu nem estava mais lembrando, que é o que a gente chama de autoconstrução. O que é a autoconstrução? Normalmente, com um viés mais romântico, né, as pessoas pegam e falam: poxa, que legal, tijolo ecológico, eu posso tirar o solo do meu próprio terreno e aí fazer aquela forma e produzir os meus próprios tijolos. Pode fazer isso? Pode, pode. Tem uma máquina, uma prensa manual, a mais conhecida que eu estudei na faculdade quando eu fiz iniciação científica, era a prensa Saara, que é uma prensa manual, né, que prensava um tijolo por vez, com força de uma alavanca, né? E aí, isso é possível, mas se você for fazer uma construção rural, para um abrigo de animais, ou uma coisa de uma situação emergencial, não para fazer uma residência, na minha maneira de ver. Porque qual é o problema da autoconstrução e do tijolo de prensa manual? Ele não consegue, por motivos óbvios, ter o grau de compactação ideal para configurar resistência a esse material, tá? Então ele não fica forte o suficiente, e aí um tijolo tem que ter em média aí, no mínimo 2 MPa, 2 megapascal de resistência à compressão, mas normalmente dá 3,5, dá mais do que isso, tá? Que é a mesma resistência de um bloco de concreto, tá, pessoal? Tá? Então ele é bastante resistente à compressão, mas se eu bater, ele trinca fácil. Então essa é uma característica negativa do tijolo ecológico. Mas enfim, voltando. Se eu fizer eu mesmo os meus próprios tijolos, eu não tenho nenhuma garantia de teste de qualidade. Não tem. E aí esses tijolos podem trincar demasiadamente. E aí sim, essas microfissuras que tem num tijolo feito com uma prensa pneumática, uma prensa que é uma máquina, eles podem ter trincas que viram, fissuras que viram trincas, rachaduras, e pode sim comprometer a estrutura. Então, quando você vê aí um pessoal, seja vendendo curso, vídeo no YouTube, ensinando aquele famoso faça você mesmo, que tem uma sigla em inglês, Iago, Do It Yourself, que é o DIY, D-I-Y, Do It Yourself, muito lindo você escrever no seu perfil do Instagram lá, que você é um DIY. Mas cuidado, tá? Porque você pode criar um problema. Então, fiquem atentos quando a pessoa fala: é muito simples, faça você mesmo. Ok, qual a sua pretensão para a sua construção? Então, assim, tome cuidado com as coisas que vocês acham por aí, em conteúdos que tem, né, à nossa disposição, porque o tijolo ecológico eu não recomendo fazer você mesmo com a terra do seu quintal, com uma prensa manual, uma mistura que você vai lá puxar com a enxadinha e tal. Por quê? Porque construção é coisa séria, uma edificação é um abrigo para vidas. Uma edificação, ela deve proteger os animais, os seres humanos. Então, não pode ser feito de qualquer forma, com qualquer material, sem nenhum tipo de norma. E aí tem uma norma do tijolo ecológico, que é a NBR 8491. Para quem tiver curiosidade, procure aí a norma.
e lá você tem minimamente uma responsabilidade. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham... nada, deu só 4 minutos, cara. Eu vou ficar enrolando tomando chá devagarinho agora, então até dar 8 minutos. Não, mas falando sério, uma coisa que também faltou falar é que você não tem só que procurar um bom fornecedor, mas você também tem que ter uma pessoa que tenha um conhecimento mínimo, porque inclusive... Para executar? Exato, você começa a ter alguns probleminhas em decorrência da execução da obra. E qual a solução? Contratar o Paulo Trigo. E qual a outra solução? Você ter um bom profissional cuidando da sua obra. Mas como é que eu capacito um bom profissional? Fazendo o curso de formação em arquitetura sustentável. Que tá onde? Tá aqui na descrição o link. Você tá marqueteiro pra caramba, né, cara? Ó, é o seguinte. É verdade. A mão de obra é importante, né? Eu gravei um vídeo aí há alguns dias falando sobre a importância de ter um bom profissional na obra e tudo mais, né? Então você tem que ter o bom fornecedor. Então assim, como é que funciona para dar certo, né? Um bom fornecedor, material de qualidade, um bom projetista e boa mão de obra, tá? Então com esses itens aí tá tudo certo. Fornecedor com material de qualidade, você pesquisa aí na sua região, tá? Um bom projetista, a gente tem de verdade o curso de formação em arquitetura sustentável que eu ensino a projetar com esse tipo de material. E uma mão de obra capacitada, no próprio curso eu também tenho exemplos que eu estou dando ali de obras reais, mostrando como é que o profissional trabalha com esse material, mas nem é esse o objetivo aqui de vender curso para pedreiro, não. Pode ser feito? Pode. Tem conteúdo suficiente para o cara aprender? Tem. Mas não é isso que eu estou falando nesse vídeo em específico. Eu só quero que vocês entendam que eu tenho que ter um profissional que compreenda aquela técnica construtiva e saiba trabalhar com aquele material. Quem é esse profissional? É o cara que é o bloqueiro. O cara que trabalha com bloco de concreto ou bloco cerâmico estrutural, que são materiais modulares, ele vai trabalhar com tijolo ecológico, porque ele já tem um raciocínio modular. Ele sabe que ele não vai levantar a alvenaria correndo e depois ele vai cortar no finalzinho, antes da parede chegar na outra parede ou no pilar, ele não vai cortar. Ele sabe que se o projetista fez o trabalho correto, ele projetou o tamanho dos ambientes em função do número de módulos, contando o espaçamento, que no bloco de concreto é de 1 centímetro, tá? Porque você tem argamassa. No tijolo ecológico não é 1 centímetro, mas eu não vou falar quanto que é porque está no curso. Então tem um vãozinho lá também, tá? E aí você tem que projetar em função disso aí para que caiba um número exato de tijolos, seja o tijolo ecológico ou o bloco de concreto, no seu vão para configurar o tamanho daquele ambiente. Já deu 8 minutos? Já? Cravado. Enrola mais um pouco? Tá bom, Mais a um pessoa pouco. já está de saco cheio. Então, pessoal, um abraço aí, espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. A ideia é que a gente tenha responsabilidade naquilo que a gente fala e também para que as pessoas entendam, para não acontecer que nem o professor da Unicamp. Paulo, que professor da Unicamp? Que história é essa? Vai lá no vídeo 1 para você ver. É surreal o que o cara fez, beleza? Vejo você no próximo vídeo e até lá.